Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar o item 20, não é? Do capítulo 18. Já estamos encerrando. Para quem está entrando na sala agora, nós vamos iniciar o início do estudo da obra Gênese no dia 24 de setembro. Então, dia 24 de setembro, iniciaremos com o primeiro capítulo do estudo da Gênese, para quem não pegou desde o início. Então, dia 24 de setembro, teremos a nossa aula inicial sobre a Gênese, não é? Os princípios do pensamento kardeciano, apresentado pelo mestre leonês no livro A Gênese, no seu primeiro capítulo, no dia 24 de setembro. E hoje, dando continuidade, são chegados os tempos, e certamente eu vejo que todos nós estamos vivendo momentos de grandes ansiedades, não é? Por conta das mudanças repentinas, abruptas que vêm ocorrendo nas nossas vidas, nas nossas jornadas, não é? O item 20, Kardec ainda continua tecendo comentários sobre os processos de metamorfose que a humanidade vem atravessando. E me parece que Kardec, sob a égide da inspiração dos benfeitores espirituais, sabia perfeitamente o que iria ocorrer com os próximos 160 anos ao futuro, quando Kardec ditou o livro A Gênese. Vocês sabem que o tempo e o espaço no mundo espiritual é completamente diferente do tempo que nós temos na Terra. A relatividade na Terra é uma. O tempo e a relatividade no mundo espiritual é completamente diferente. É evidente que os espíritos mais evoluídos, os espíritos que já estão em uma certa ascensão espiritual acima de todos nós, eles conseguem ver o futuro, porque eles já estão lá no futuro. Porque não existe passado, presente e futuro quando nós analisamos a arquitetura dos mundos espirituais. Os universos espirituais não estão regidos pelas leis da física quântica do nosso universo físico. Então, os universos espirituais, que na realidade são aonde estão localizadas as moradas do mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria espiritual, as nossas origens, são origens divinas e não origens de mundos transitórios, mundos que perecem com a desagregação da matéria. Nós somos de origens divinas, ou seja, somos seres espirituais fadado à perfeição, sendo regido pelas leis dos universos espirituais. Então, quando Kardec, nesse item, ele vai nos lançar uma visão desse processo de transmutação, de transformação que todos nós estamos passando. E aí ele inicia dizendo o seguinte: semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar
senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. As nossas ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Então nós vivemos gravitando ao derredor dessas coisas mesquinhas da terra, conforme Jesus, no comentário que eu fiz ontem no estudo da obra Primícias do Reino, Jesus na casa de Lázaro, na família de Lázaro, Jesus vai dizer a Marta e a Maria que nós somos crianças ainda em fase, crianças espirituais, em fases de infantilidade. Ele quis dizer de forma alegórica que nós ainda não atingimos uma maturidade espiritual muito mais elevada. Por quê? Porque nós vivemos, como ele diz aqui, com as nossas ideias acanhadas e corriqueiras que constantemente fomentam o egoísmo. Então, ele diz: em diversas épocas, homens de escó procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas, ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Ou seja, a semente é lançada, o Cristo lançou a semente de vida eterna, a semente da Boa Nova, para que essa semente desse bons frutos. Algumas sementes caíram em solo férteis, outras sementes caíram em solo árido. É evidente que essas sementes somos nós, somos todos nós, essas sementes. E a Boa Nova, ela veio, de certa forma, fortalecer as nossas sementes de vida eterna, porque todos nós somos portadores de uma inteligência sublime para modificarmos o estado de coisas, o estado da humanidade, não é? Então, quando o Kardec ele continua afirmando: hoje a humanidade está madura para lançar o olhar às alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Será? Como é que eu posso dizer? Eu não estou questionando Kardec, essa colocação. Quando Kardec diz que hoje, no século XIX, a humanidade está mais madura para lançar um olhar às alturas, não é? Mas só que naquele tempo de Kardec vivia ainda, o século XIX vivia ainda de braços dados com a escravidão. A escravidão de chineses, as escravidões dos mongóis, as escravidões dos muçulmanos, as escravidões de europeus de olhos azuis, pele branca, e a escravidão dos negros do continente africano. O tráfico da escravidão, de vendas escravas, era de todas as etnias no século XIX, no século XVIII, no século XVII, desde os primórdios da história da humanidade, desde a época de Moisés, na construção também das pirâmides do Egito, foi tido como obra escrava, obra construída pela mão de escravos. Então, quando Kardec formula essa pergunta, a gente fica a imaginar que depois de alguns séculos,
a humanidade ainda precisa aprender muito para que a gente tenha uma nova visão do que é uma nova humanidade. Uma nova humanidade ocorrerá no momento que deixar de existir escravidão, escravidão mental, escravidão de um querer submeter o outro ao seu bel prazer e por aí vai. Mas ele diz assim também: a geração que desaparecerá levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Eu vou fazer um comentário. Eu estou fazendo um estudo, uma pesquisa sobre a escravidão na África, a escravidão na África, a escravidão no Brasil. Eu estou fazendo um estudo que eu estou cruzando informações do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com os livros do historiador e jornalista Florentino Gomes. Ele escreveu o livro 1808, 1822, 1889. Em 2019, Florentino iria escrever um livro, Escravidão, que conta a história do tráfico da escravidão em vários períodos da humanidade, e especialmente entre o continente africano e o continente das Américas. Ele iria escrever o segundo livro, e no ano que vem ele está escrevendo o terceiro livro. Por que eu estou falando isso? Porque no ano passado, quando começou a pandemia, e que o mundo ficou estarrecido, e todas essas questões políticas, sociais, humanitárias, eu resolvi fazer uma nova leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu estudei essa obra na década de 80 com o olhar da década de 80. Estudei a obra na década de 90 com o olhar da década de 90. E agora, no século 21, eu estou fazendo análise desse estudo desse livro com o olhar do século 21. Então, quando Kardec diz que a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos, as gerações que surge retemperada em fonte mais pura, imbuídas de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional. Então eu peço licença a vocês para que a gente feche um ciclo negro ou branco, ou dos peles vermelhas, ou dos ocidentais, ou dos esquimós, que a gente feche um ciclo muito obscuro da história da humanidade, especialmente entre a África e o continente das Américas, o sul-americano, a América Central e América do Norte, e que houve um tráfico de negros muito grande, as vendas de negro. Então, eu vou pedir licença a vocês para fazer uma leitura. Em cima dessa leitura eu vou fazer uma relação com o que Kardec está dizendo sobre os erros e os prejuízos que a humanidade causou até agora. Ele dizia no século XIX, mas certamente ainda vivemos escravizando pessoas, vendemos mulheres pelo preço de uma rifa, não é? E por aí vai. Então, o professor, o historiador Laurentino Gomes, no livro Escravidão, onde ele fala no capítulo A Grande Agonia,
Esse fato ocorreu quando Kardec estava produzindo a codificação espírita. E aí ele diz assim: a história da escravidão africana no Brasil é repleta de dor e sofrimento. Centenas de livros já foram escritos sobre o tema, mas provavelmente nenhum deles conseguiria jamais expressar as aflições de um único cativo dos milhões capturados na África, embarcados à força em um navio arrematados como mercadoria qualquer no leilão do outro lado do oceano, numa terra que lhe era completamente estranha e hostil, onde trabalhariam pelo resto de suas vidas sob o chicote e o tacão de seu senhor. Um detalhe, vai dizendo o historiador Laurentino Gomes, um detalhe, porém, talvez ajude os leitores de hoje a ter uma ideia, ainda que remota, do tamanho dessa tragédia. Diz respeito ao comportamento dos tubarões que seguiam as rotas dos navios negreiros. Durante mais de 3 séculos, 350 anos, o Atlântico foi um grande cemitério de escravos. Era no mar, durante a travessia, que as cifras de mortalidade ficavam mais evidentes. Como escravos representava um investimento, uma mercadoria valiosa do ponto de vista dos traficantes. Cada óbito tinha de ser registrado nos chamados livros dos mortos, pelos capitães dos navios, ao lado de diversos outros itens que apareciam nas colunas de crédito e débito dos relatórios de contabilidade. Por isso, os números de mortos durante esse tipo de viagem são mais preciosos do que o das demais travessias náuticas da época, geralmente baseados em estimativas. E aí ele diz assim, ele diz aqui em outra parte que os tubarões cercavam os navios em números inacreditáveis, devorando rapidamente os negros que eram arremessados da amarroada. Relato semelhante é de John Atkins, também médico da Marinha Britânica. Na primeira metade do século XIX, diversas vezes eu vi os tubarões se apoderarem de um cadáver assim que era jogado ao mar, despedaçando e devorando com tal voracidade que não dava tempo sequer para começasse a afundar nas águas entre o Atlântico e as Américas. Durante 350 anos, foram traficados 12 milhões de escravos do continente africano para as Américas, e desses 12 milhões, aproximadamente 2 milhões morreram na travessia dos navios negreiros. Foi exatamente por isso que Castro Alves, aos 23 anos de idade, Castro Alves, ali no Santo Antônio Além do Carmo, aonde Castro Alves morava, ele morou no Santo Antônio Além do Carmo, perto da igreja onde foi gravado o filme O Pagador de Promessas. Castro Alves iria dar um grito de dor quando ele escreveu aquele poema épico de 256 estrofes. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor dos Deus, essas criaturas? Albatroz, albatroz. Ele falava do albatroz, que era as aves que testemunhavam o sofrimento desses africanos. A Somália,
que é um país na África, acabou com a escravidão recentemente, em 2007. Até o ano de 2007, em pleno século XXI, ainda se traficava seres humanos. Por que eu estou falando isso? Que quando Kardec diz assim que a geração que desaparece levará consigo os seus erros e prejuízos. Tudo que eu narrei aqui foram consequência, erros da humanidade. Muitos de nós estamos inseridos dentro desse contexto da história da humanidade. Seremos parte da história nova da humanidade ou dessa história velha da humanidade que ainda nós continuamos com os mesmos erros da época dos navios negreiros? Então, quando ele diz que haverá imprimirá um mundo ascensional, o que significa a palavra ascensional? Traduzindo para uma linguagem mais corriqueira, o salto quântico, um salto de luz, uma mudança. Essas nodas, essas questões do egoísmo, da maldade, isso está ficando para a humanidade atrasada. O novo mundo que todos nós aspiramos não mais se permite o tráfico de pessoas, os abortos que ainda é praticado, a prática do suicídio que nós estamos no setembro amarelo, os mundos que nós aspiramos, não caberá mais esse tipo de comportamento nosso, porque estaremos em outros estágios. Então, quando Kardec diz que essa geração vai desaparecer consigo, levando os seus erros e prejuízos, todos nós somos responsáveis, sim, pela situação em que a humanidade se encontra. Mas, James, eu que estou aqui em Sussuarana, na minha residência, eu sou responsável? Claro que é. Todos nós temos responsabilidade pelo estado de coisa que vem acontecendo na humanidade. Kardec, ao publicar essa tese de sociologia, porque na realidade o livro A Gênese, em linhas gerais, é uma tese de sociologia cósmica universal e humanitária, podemos dizer. É uma sociologia cósmica, é uma sociologia espiritual, é uma sociologia humanitária que ele trata em toda a abordagem da obra, a Gênese. Então, nesses últimos capítulos do livro, ele vem nos alertar sobre essa nova geração que está chegando e a velha humanidade que está partindo. Essa velha humanidade que está partindo, ela recebe periodicamente essas grandes pandemias, como eu falei na semana passada da pandemia da varíola e outras tantas pandemias que vêm varrendo a humanidade. E nós estamos nesse processo cíclico de uma nova ascensão, de novas mudanças com muitas dores. Então, quando ele diz no item 21, essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se vão apresentando dia a dia, impregnadas de sentimentos mais humanos. Olha o que ele está dizendo aqui. Na década de 90, final dos anos 80, para cá, a gente começou a ter uma consciência mais ecológica.
Lembra, nos anos 80, 70, as pessoas entravam no ônibus, fumava, ninguém usava cinto de segurança, você pegava o avião, você entrava no avião e sentava na poltrona ao lado de alguém que estava fumando. O desmatamento, a gente não tinha essa preocupação com as matas, com o meio ambiente. Hoje já existem leis que nos protegem. Isso significa que há um avanço nas leis humanas. Então, imaginemos-nos como será as leis que fará parte da constituição desse novo mundo, dessa nova geração. As leis, as constituições humanas, elas serão mais flexíveis à medida em que nós vamos nos modificando moralmente. Na medida que nós vamos nos tornando mais espiritualizados, as leis vão se tornando muito mais amenas, porque as leis, ela é proporcional ao estado comportamental nosso. Então, quando ele diz assim, enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações ou transições, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas, para a pacificação da inteligência. Rio 92. Lembra do Eco Rio 92? Lembra quando as Nações Unidas foram criadas pós-Guerra Mundial? Com esse intuito de trazer a pacificação das nações. O futuro da humanidade, daqui a muitos milênios, deixará de existir escravidão, deixará de ter várias nações. Só será uma única nação, nação, a nação da humanidade. Eu sou cidadão planetário. Eu não serei um cidadão brasileiro. Eu não serei um cidadão norte-americano. Eu não serei um cidadão da Guiné-Bissau. Eu não serei um cidadão francês, português, chinês, húngaro, russo. Eu serei cidadão planetário. Então, os mundos mais evoluídos, como Kardec afirma no Livro dos Espíritos, Pluralidade dos Mundos Habitados, esses mundos que estão no terceiro nível, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, os mundos que já atingiram o ápice de nível 4 para cima, são mundos, civilizações que não têm nações como nós temos. Há uma única nação planetária e que é dividida pela escala da maturidade espiritual ascensional que eles já atingiram. Portanto, a escravidão foi ontem, no século XIX, 1888, Princesa Isabel assina a libertação dos escravos, 13 de maio de 1988. Eu peço licença a vocês para que vocês percebam como nós estamos em um processo cíclico de transmutação, de transformação. Quando o homem vai casar, geralmente o homem tem a despedida de solteiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram a despedida de solteiro na véspera do seu casamento. E eu não seria diferente. Os meus amigos me perguntaram, James,
você vai ter despedida. A minha despedida de solteiro, minhas amigas, 13 de maio, uma sexta-feira, de 1988. Portanto, naquela sexta-feira, 13, foi feriado nacional, quando se comemorava os 100 anos da libertação dos escravos. E eu estava comemorando a minha despedida de solteiro e comemorando o centenário da libertação dos escravos em uma reunião mediúnica. E nessa célebre reunião mediúnica, em 88, houve 6 comunicações de entidades espirituais. Dentre as 6, 2 ex-espíritos que foram proprietários de senhores de engenho no Recôncavo Baiano, e 4 entidades de espíritos de escravos que após 100 anos ainda estava na egrégora espiritual do Recôncavo Baiano e ainda veiculado a muitos de nós que somos soteropolitanos e que temos os nossos resquícios negativos da época da escravidão. E houve várias comunicações desses espíritos falando de que ainda eles sofriam o problema quando o Brasil ainda estava sob a égide da escravidão brasileira. Ou seja, 100 anos depois. 132 anos após a libertação dos escravos, nós ainda permanecemos com esta outra grande população de espíritos que ainda gravita ao nosso derredor, nos cobrando dívidas dos nossos equívocos. É exatamente por isso que quando Kardec diz nesses textos que nós vamos ter que deixarmos para trás os prejuízos, mas para que isso ocorra, há uma necessidade primorosa da sua reforma íntima, da sua transformação, da sua mudança íntima. Então, quando ele diz assim, Vaduca, feche o microfone, meu amigo. Outro sinal não menos característico do período em que entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. Ou seja, Kardec já dizia, já afirmava, que as ideias espiritualistas já estava modificando o pensamento de uma parte da população que tinha uma visão eminentemente materialista. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas ignorantes ou esclarecidas e as levava a rejeitar como a forma, a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante, involuntariamente lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, não é? E aí, no item 23, ele diz assim: se supusermos possuídas desses sentimentos, a maioria dos homens podemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão por divisa a Constituição, como divisa será caridade, fraternidade e benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças. Portanto, a nova geração que Kardec fala, o novo mundo em regeneração, não será mais permitido esse tipo da criação de gabinete do ódio, de pegar em armas, de tirar a vida do próximo, de escravizar o próximo, que a gente acabou vendo essa cena acontecendo em um prédio
aqui em Salvador, no Imbuí, uma patroa agredindo uma secretária. Eu estive na casa de um grande amigo meu lá em Paulo Afonso, na Semana Espírita de Paulo Afonso. O nosso digníssimo companheiro Maciel, diretor do Centro Espírita Joana de Ângeles, em Paulo Afonso. Quando eu fui a primeira vez à residência de Maciel, ele fez uma residência enorme, ele mora em uma mansão. Ele é solteiro, mas ele mora em uma grande mansão. E ele foi me mostrando a casa dele, a mansão dele com piscina, né? Ele é uma pessoa humanitária. E aí ele foi me dizendo que ali foi a gente ainda tem esse hábito de tratar a pessoa que trabalha em nossa residência como empregada. Tendo um quartinho de empregada. Então, no mundo em regeneração, não terá quartinho de empregada, porque os valores são outros. Então, meus amigos, quando ele diz assim, se supusermos possuídas desse sentimento, a maioria dos homens poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Ou seja, quando a gente tiver benevolência, não é? Amor para com o próximo. Mas por que a gente ainda cultiva esses sentimentos de um velho mundo, de uma velha geração cheias de seus vícios? Portanto, quando mais adiante ele diz assim, é a meta para que tende evidentemente a humanidade, esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio has de realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratária ao progresso. Eu me lembrei uma coisa, hoje eu estou falando muito sobre a questão do preconceito racial. A minha mãe é descendente de português, Graça. Minha mãe é assim como Graça, branca. É assim, uma gatona como Graça. E meu pai era negro. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe, naquela época, na década de 80, minha mãe era sacoleira, vendia confecções no Corredor da Vitória, para aquelas madames do Corredor da Vitória. E eu ia de carro levar minha mãe. E quando eu parava na porta do prédio, e para que minha mãe entrasse no edifício, os porteiros diziam assim, você pode estacionar o carro aí do lado. Me tratavam como motorista pelo simples fato de eu ser negro. O clube português, um dia eu fui ao clube português e o porteiro não me deixou entrar porque eu era negro. E aí perguntou ao seu Nonô, que era português, dono de uma padaria onde a gente morava. E o seu Nonô disse, olha, ele está comigo, ele é o filho da empregada. Ou seja, esse é o mundo em que nós vivemos. E precisamos nos modificarmos no estado dessas questões que é de natureza moral, espiritual e ética. Porque nos mundos de regeneração deixará de existir as teias dos preconceitos. Tanto é que no item 24
ele vai dizer que a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que a humanidade vê chegado. Ou seja, a humanidade, as ideias, não é? As ideias sociais, socialistas, humanitárias, ela vai mudando à medida em que o espírito ser encarnado na Terra, ele vai se modificando. Quer ver um exemplo? No tempo de Aldo, que eu acho que Aldo deve ter uns 80 anos mais ou menos, eu acho que Aldo deve ter uns 85 anos, eu estou acabando com Aldo hoje, né? Então, na década de 40, quando Aldo namorava na Praça da Piedade, e se Aldo desse um beijo no rosto da esposa dele na Praça da Piedade e a polícia percebesse, ele era preso por um simples beijo que deu no rosto da namorada. Ou seja, de lá para cá mudou muita coisa, não foi, Aldo? Então, assim, as leis vão se modificando à medida que o homem vai adquirindo mais maturidade. Como, por exemplo, as tribos indígenas africanas daquela época do século XVI, entre o século XIV e o século XVI, quando um rei, dono daquelas grandes tribos lá na Guiné-Bissau, em Uganda, e eram grandes reinados que tinham, quando eles morriam, eles faziam sacrifícios, matavam os seus escravos para servir os seus reis do outro lado da vida. Isso era uma prática daquela época. Hoje a humanidade vai se modificando com esses tipos de práticas primitivas. Eu posso dizer que nós ainda estamos em uma fase da humanidade que, por um lado, evoluiu tecnologicamente, cientificamente, mas, por outra parte, moralmente, ainda, em um bairro nobre de Salvador, ainda rifa-se mulher por um preço de uma lata de um uísque, rifa-se uma mulher como objeto de mercadoria por um churrasco ou por uma rifa. Isso em pleno século XXI, em uma grande metrópole, em um bairro nobre de Salvador, frequentado por pessoas de classe média alta, pessoas de influência na sociedade soteropolitana. Aí eu pergunto a vocês, o que está faltando nessas pessoas? São espíritos ainda em uma sociedade moderna, mas com as ideias de séculos passados. São padrões repetitivos, que foi fruto de uma palestra que eu fiz mês passado, onde eu falava sobre o pensamento cria a vida que você procura. Você vive mudando repetindo os seus próprios padrões comportamentais de uma existência para outra. Então, nesse mundo da geração nova que Kardec está falando, não se permite mais esse tipo de comportamento, porque você será ressachado, retirado literalmente da psicosfera do planeta Terra e será recambiado para o que os espíritos chamam de planetas prisões. E Bezerra de Menezes, no último livro que o Divaldo psicografou, esses espíritos estão sendo levados, encarnados e que desencarnam, com esses tipos de comportamentos, de pensamentos desumanos. São espíritos que teve a sua última oportunidade aqui na Terra. Esse é o momento em que nós estamos vivendo aqui. Ou você muda ou não muda.
Então, se você teve uma vida inteira e não aproveitou a mudança, então, meu amigo, sinto muito. Você vai para outra região do universo, aonde você vai começar tudo de novo. Porque aqui na Terra você não vai mais continuar, porque o padrão mental da Terra está se modificando. Portanto, é exatamente isso que Kardec vai encerrando no item 25 e 26, Josefa, quando ele chama a atenção do Espiritismo, né? Que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, ou seja, a madureza dessa renovação da humanidade é que fará com que você se modifique pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange o Espiritismo. É mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, a sacudir nesse movimento de regeneração que todos nós estamos passando. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. O que é contemporâneo desse movimento? A doutrina espírita. O espiritismo é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita é o advento da terceira grande revelação para a humanidade, e que eu tenho comentado que é o advento da grande revolução para a história da humanidade, o advento da doutrina dos espíritos. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuportáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque satisfeitos com o que tinham os homens, ainda não sentiriam falta do que lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhe como âncora de salvação e consolação suprema. E aí, Kardec encerra, dizendo o seguinte, para que a gente abra para as nossas considerações e a colocação de todos vocês. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários. Grande, por certo, ainda há uma quantidade de retardatários, que no mundo hoje são 8 bilhões de seres humanos. Dentro dessa população de 8 bilhões, há muitos espíritos, calcetas, retardatários, retrógradas, que quer ainda escravizar a humanidade, mas que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirar-lhes algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Essas últimas considerações de Kardec encaixam perfeitamente a situação política do Brasil. 7 de setembro, na próxima terça-feira. Meu pai me levava, não era, Diogo? No tempo, Diogo, que a gente ia assistir
o desfile de 7 de setembro, com a bandeirinha do Brasil. Eu nem sei porque que eu botei a minha camisa vermelha, foi tudo coincidência eu estar usando camisa vermelha hoje. Confesso a você que agora caiu na real. Ouviu, Tereza? Foi pura coincidência eu usar a camisa vermelha. O Brasil tem o hino nacional mais lindo do mundo. No final do século XIX, início do século XX, nós não tínhamos, houve um período no Brasil colonial, na metade da década do século XIX, a gente não tinha o hino nacional, a gente cantava a Marselhesa. O hino que nós cantávamos aqui no Brasil era o hino francês, a Marselhesa. O hino nacional é a coisa mais linda, a bandeira do Brasil é a coisa mais linda, ordem e progresso. Então a gente tem que levantar, resgatar a bandeira desse Brasil varonil, como iria dizer Castro Alves. Então, no tempo de Diogo, no tempo de Aldo, de James Day, de Josefa, que está usando ali a bandeira do Brasil, e que nós falávamos de ética, de amor, minha amiga Josefa. O Espiritismo é uma doutrina progressista, humanitária. O Cristo que esteve conosco, ele deu um recado para o futuro da humanidade quando ele disse: eu hei de vos enviar um Consolador prometido, porque Jesus foi o maior humanista da história da humanidade. Se nós que estamos aqui nesta sala somos espíritas ou espiritualistas, sabemos perfeitamente que a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais da vida, é um tratado de socialismo humanitário. A terceira parte, as leis morais da vida, fala sobre o Evangelho de Jesus. As leis morais estão relacionadas às parábolas de Jesus, que é um tratado de socialismo humanitário, e não em pegar em armas. E não trocar um prato de comida por uma arma. Esse estudo da Gênese faz a gente ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Ampliada. E por que que os jumentos usam aquilo? Aldo, que é fazendeiro. Hein, Aldo? Antônio. Por que que... Luiz Antônio, por que que o jumento usa uma viseira fechada assim? Por quê? Antônio. Por que que ele usa aquela viseira, o burro? Para quê? Para ter uma única visão. Então vamos tirar as nossas viseiras. Esse foi o recado de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio tirar a viseira das nossas cegueiras, das nossas ignorâncias. E nós ainda não entendemos, depois de 2000 anos, vivenciando a doutrina espírita, ainda não entendemos a mensagem do Cristo. Quando Jesus afirmou: haverá falsos cristos e falsos profetas. Nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que entram à casa espírita conseguem assimilar na essência da sua fidelidade o conceito da doutrina dos espíritos. Portanto, as últimas páginas desse estudo, na próxima semana, vamos estudar já os últimos capítulos. A geração nova não permite mais ideologias, sectarismo, porque o nosso comportamento na Terra vai repercutir quando você desencarnar, quando nós desencarnarmos. Política na Terra, política no mundo espiritual. Eu abro agora para a participação de todos vocês.
Alguma pergunta, Graça? Não, nenhuma pergunta. Bom, eu vejo que é para a gente pensar, né? Está sendo gravado, né? Eu tenho colocado esses estudos no grupo, eu gravo, para quem quiser rever, nós colocamos gravado, mas eu digo a vocês que é um momento delicado, meus irmãos. Conforme eu comentei com vocês, em 88, na minha despedida de solteiro, eu estava na reunião mediúnica. E os espíritos de ex-escravos estavam falando do que ocorreu com ele. Eu comecei a participar de reuniões mediúnicas aos 16 anos de idade. Hoje eu estou com 60. No Centro Espírita Humberto de Campos, a instituição que meu pai fundou. Então a gente sempre teve uma vida dedicada à doutrina espírita. Eu não sei se eu já relatei para vocês, mas quando aos meus 21 anos eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Teles de Menezes, na cidade de Mundo Novo, e ao sair do Centro Espírita, eu vi uma jovem, uma moça, uma menina da minha idade, 19 anos, eu estava com 19, 20 anos. Ela lembrava muito Xuxa. Ela era linda. Nunca esqueço o nome dela, Graça. Jonilma. Eu tinha terminado de fazer uma palestra, Graça. Ia atravessando a praça de Mundo Novo, que fica depois de Ipirá, Baixa Grande. E aí eu virei para o meu amigo que estava comigo. Quem é aquela jovem loira linda? Ah, James, é fulana de tal. Me apresente ela. Olha meu comportamento. Chame ela para ir comer pizza, porque no interior, quando a gente faz palestra no interior, nos centros espírita, o presidente do centro espírita leva para jantar, para comer pizza, mas aqui na capital, quando a gente faz palestra no centro espírita, ninguém leva para você fazer nada, é um copinho com água, boa noite, PT, saudações. Então, eu convidei Tereza está dando risada. E aí eu me apaixonei, Tereza, por Jonilma. Naquela época, Tereza, a gente se correspondia através de cartas. Isso em 1983. Foi aí que quando ela terminou comigo através de uma carta. Olha, James, não dá não, porque a gente namorava através de cartas. Que coisa bacana, não era, Tereza? Você escrevia aquelas letras lindas, era muito mais poético, muito mais romântico, não é? E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já viveu isso. Aí, quando um belo dia, Tereza, na reunião mediúnica no Centro Espírita Humberto de Campos, o meu mentor espiritual, irmão Germano, me disse assim: meu filho, foi lamentável a sua atitude, o seu comportamento. Aprenda, meu filho, que todas as vezes que você sai para pregar a obra do Cristo, para falar em nome de Jesus, há uma falange de irmãos espirituais, há uma falange. O que é uma falange? Mais de 1, 2, 3 entidades espirituais que lhe acompanham. O seu comportamento foi lamentável. E se você tivesse comprometido com aquela jovem moça, você iria se comprometer com a sua futura existência, com seus futuros projetos que você teria. Provavelmente, se eu me... Ele disse: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Eu achava interessante. Ele vai encontrar muros espirituais, barreiras espirituais. E lá ele não vai grafitar porque são outros padrões. Então, o nosso comportamento na Terra, quer seja na vida familiar, quer seja na vida relacional,
quer seja na vida de trabalho, quer seja na vida social, política, vai repercutir no mundo espiritual. E para encerrar, em 89, agosto de 1989, eu me encontrava numa reunião mediúnica na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, quando um espírito deu uma comunicação, dizendo o seguinte: nós estamos muito bem organizados. A nossa ideia é desarticular todos vocês. Desarticular o quê? A estrutura administrativa da Federação Espírita da Bahia. Mas só que aqui dentro, quando vocês estão aqui nesta casa, na federação, não podemos fazer nada contra vocês porque vocês estão protegidos. Mas quando vocês estão lá fora, estamos lhe acompanhando. Qualquer deslize de vocês, nós vamos derrubar vocês. Porque nós somos uma legião, estamos muito bem articulados em todo o território brasileiro. 1989. E essa entidade espiritual não era esses espíritos tipo obsessor, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer isso acolá. Era uma entidade espiritual inteligentíssima, que tinha uma articulação espiritual muito grande. E ele disse: nós vamos desarticular e trazer o caos para a sociedade brasileira. Ele disse isso, essa entidade: nós vamos trazer o caos para a sociedade brasileira. Quando foi em 1990, o governo daquela época confiscou dinheiro do povo brasileiro, e nessa de confiscar o dinheiro do povo brasileiro, se você tinha 10 mil reais, no outro dia você só tinha R$1.000 na conta. E aí, 90, 91, 92, houve um índice de suicídio. As pessoas perderam tudo. Houve um caos no Brasil naquela época. Eu trabalhava no banco e eu me lembro que as pessoas que tinham uma aplicação, no outro dia não tinha mais nada. Pessoas entraram em depressão, se suicidaram, deixaram de realizar os seus sonhos, porque houve um caos na situação da nossa sociedade brasileira. Porque quando Kardec perguntou, esses espíritos que estão se comunicando aqui na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles influenciam sobre as sociedades humanas? E qual foi a resposta que eles deram? Bem mais do que vocês imaginam. São de forma ordinárias que conduzem os vossos pensamentos. Traduzindo, intui, lhe inspira a você ter bons pensamentos ou maus pensamentos. Portanto, é necessário a gente vigiar os nossos pensamentos. E agora eu passo para vocês, e quem quiser fazer algumas considerações, vamos encerrar os nossos trabalhos.